Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bússola Profissional, o primeiro podcast que fala sobre carreiras profissionais no Brasil. Me apresentando para você que não me conhece, eu sou o Manuel Pacheco e eu vou ser o host desse podcast, o teu representante para que a gente consiga tirar o melhor do nosso convidado hoje aqui. Você que deve ter olhado aqui atrás de mim, o estúdio que a gente está não é o usual. A gente está num estúdio aqui em Florianópolis, a gente veio gravar com dois profissionais mega qualificados. Ontem a gente falou com a doutora Lorraine, dentista, pediatra, e hoje a gente vai conversar com o doutor Leonello. Já já eu vou fazer a apresentação dele aqui. Antes disso, eu tenho um recado para você que tá querendo entrar no mundo digital, tá querendo colocar o teu negócio no digital, é um profissional prestador de serviço, tem uma empresa, ou então você trabalha como influencer. Se você ainda não está anunciando no digital para conseguir fazer vendas, para você captar clientes, para você aumentar o teu posicionamento, os seus concorrentes estão roubando os seus clientes, estão fazendo isso por você. Então você que ainda não entrou no digital, que ainda não está posicionado, vou deixar meu Instagram aqui embaixo, MKTD Pacheco, para que você entre em contato comigo e a gente consiga conversar sobre como a gente vai fazer esse trabalho para você de uma maneira geral, tá bom? Agora vamos para o nosso convidado. Eu sempre tomo a liberdade de olhar o currículo dos nossos convidados aqui no meu computador e vou começar falando do nosso convidado cirurgião plástico, formado há 30 anos em medicina na Pontifícia Universidade do Rio Grande do Sul. Ele fez residência em cirurgia geral por 2 anos, especialização em cirurgia pediátrica por 3 anos, especialidade que ele atuou por 8 anos, e após nova residência em cirurgia plástica por 3 anos, especialidade que atua há mais de 15 anos. Hoje o convidado é o Dr. Leonello Bocchese. Tudo bem, Dr. Leonello? Tudo bem, Manuel. Um prazer estar aqui contigo. Vamos trocar essa ideia aqui, porque esse é um dos episódios que eu estava mais esperando, muito pela mística que tem em torno do cirurgião plástico, né? As pessoas julgam uns muito bem, outros muito mal, e hoje você vai conseguir tirar todas as nossas dúvidas aqui. Começando com a primeira pergunta, a mais importante de todas. Se é um cirurgião plástico, dá dinheiro, Dr. Leonello? Ótima pergunta, Manuel. Com certeza, quando se fala em cirurgia plástica, provavelmente deve vir à tona aquele glamour, né? Exatamente. Operando estrelas, vivendo talvez nos holofotes. Vivendo né? um sonho. Vivendo um sonho, né? Porém, é uma especialidade muito legal, muito bacana. Sim, existe a possibilidade de um ganho financeiro bem interessante, né? Até porque, diferente da maior parte das especialidades dentro da medicina, ela não lida muito com convênios, lida com pacientes particulares. Então, há a possibilidade, em tu sendo um bom profissional, bem qualificado e dedicado, se destacar e assim ter um retorno financeiro bem legal. Obviamente, para se conseguir isso, há uma jornada longa, um investimento muito grande. Então, há de se pensar no ganho, mas também no investimento, né? Investimento individual, pessoal, na formação. Mas quando se fala no ganho mensal da carreira, existe todo um investimento de pessoal para um bom atendimento, investimento de cursos, de especializações, de atualizações, e um investimento hoje de consultório e de tecnologias. Então, sim, há a possibilidade de um bom ganho financeiro, mas com certeza há necessidade de investimento também para se conseguir um destaque profissional. Legal você falar isso, porque as pessoas acreditam que é só chegar, fazer a faculdade, se formar, se especializar e que já vai sair da faculdade ganhando dinheiro pra caramba, né? Que tudo vai dar certo, a partir dali a minha vida tá resolvida. E pelo que você tá dizendo, não é bem assim. A gente, olhando pra tua trajetória, como é que foi a tua jornada até você se tornar um cirurgião plástico? Porque aqui na introdução, a gente já falou que você trabalhou também com o lado de pediatra, do lado de operar crianças. Como é que foi essa mudança de você operar crianças para começar a fazer cirurgias plásticas mais ligadas à estética? Ótima pergunta, né? Eu acho que a carreira ela é dinâmica, né? Ela vai se moldando conforme o momento da nossa vida, e eu estou formado há bastante tempo. A faculdade de medicina ela exige uma dedicação grande ali
por 6 anos, e depois a porta de entrada é a cirurgia geral, para as especializações cirúrgicas. Dentro deste momento, eu gostava já de habilidades cirúrgicas delicadas, de procedimentos com mais, digamos, refinamento. Fiquei em dúvida na época entre cirurgia plástica e cirurgia pediátrica. Eu tinha um certo preconceito contra a plástica em virtude da questão estética, né? Era muito jovem, não entendia muito bem a especialidade e acabei me direcionando para a cirurgia pediátrica, ou seja, operar crianças, bebês, recém-nascidos. Muito complexo, muito legal também, mas porém com o passar do tempo não se encaixou dentro do que eu achava que seria bom profissionalmente para mim, né? Eu gosto de uma autonomia maior, eu acho que a cirurgia plástica proporciona isso, dos pacientes te buscarem diretamente, ter o gerenciamento do teu próprio consultório. E sendo assim, no meu amadurecimento, eu percebi que na cirurgia plástica existe a cirurgia reparadora e a cirurgia estética. E eu quebrei esse preconceito contra a cirurgia estética no momento que eu vi que a estética, ela também é a saúde. A gente se sentir bem consigo mesmo também significa estar saudável. E percebi que abdominoplastias, mastopexias, cirurgias de mama, elas podem trazer um bem-estar tão grande, também tanto quanto, eventualmente, uma cirurgia reparadora. Legal muito esse ponto que você falou, porque a gente está falando de saúde psicológica também, né? Geralmente se falava em saúde mais física, né, biológica, a gente está falando da saúde psicológica também de uma maneira geral. Isso é muito interessante. Mas eu sempre gosto de perguntar isso, porque todos os nossos convidados aqui, a gente teve um padrão. De todos os convidados do nosso podcast, a gente sempre teve uma referência daquele profissional que a gente trouxe aqui. Então hoje você, no podcast Bússola Profissional, você está sendo a referência de outros profissionais que estão vindo. Mas qual foi a sua referência para que você olhasse e falasse assim, eu quero ser que nem esse cara, esse profissional, quero ser um cirurgião plástico igual a ele? Eu tive algumas referências, né? Claro que todo mundo, no início da carreira, na época, visualizava nomes como Pitangui. E até eu, que não sou uma pessoa que acompanha a área, já ouvi falar nesse nome. Exatamente. Ele como cirurgião, como pessoa, né? Ele foi sempre uma referência. Mas eu comecei a ter contatos com cirurgiões próximos que trabalhavam junto do ambiente que eu vivenciava, também Porto Alegre, também Florianópolis, né? Um colega, o João Scheletti, foi uma referência para mim, um cirurgião que teve uma clínica e tinha um movimento cirúrgico muito legal, muita experiência. Eu aprendi muito com ele e com vários outros cirurgiões. Então, eu busquei referências principalmente próximas para me basear em como iniciar minha carreira, como realizar as minhas cirurgias e como ser um bom médico. Legal, legal. Eu sinto que isso é uma necessidade, você sempre ter uma referência profissional, principalmente no início da tua carreira. Mas, olhando pelo lado de você conseguir se tornar esse profissional, qual é o caminho que hoje uma pessoa ela tem que percorrer se ela quiser se tornar um cirurgião plástico? Ótima pergunta, né? Como eu comentei antes, existe uma jornada, uma caminhada até chegar nos holofotes da cirurgia plástica, né? Se tornar um profissional bem-sucedido, né? Principalmente, eu acho que esse é o maior objetivo das pessoas, né, dos médicos e, com certeza, deve ser do cirurgião plástico, né? Então, para se tornar um cirurgião plástico é necessário muito estudo, muita dedicação, muito investimento pessoal, né, do seu tempo livre, para primeiro conquistar a faculdade de medicina, né, passar pelo vestibular. Que já é o primeiro desafio. Um grande desafio, um funil muito apertado, né? 6 anos de faculdade. Após isso, inicia-se a carreira cirúrgica, né? Passa-se a fazer a cirurgia geral como uma forma de cumprir um pré-requisito para a cirurgia plástica. Então, 6 anos de faculdade, 2 anos de cirurgia geral, para depois cursar os 3 anos da cirurgia plástica. Após isso, aparentemente seria o fim, mas não é. Existe também... É só o começo. Na verdade, muito bem colocado. É só o começo. Hoje a medicina está muito dinâmica, o mundo está muito dinâmico e o conhecimento ele evolui muito rápido. Então, o médico tem que estar disposto sempre a estar atualizado, a estar estudando, e com o cirurgião plástico não é diferente. A gente precisa, após
esse período básico de formação para tu conseguir se diferenciar. Precisa sim estar fazendo cursos, estar estudando, estar sempre buscando referências novas para se conseguir se tornar um cirurgião completo, um bom médico e estar, digamos aí, à frente da especialidade. E poder entregar também o melhor para os teus pacientes, para as pessoas que te procuram, né? Com certeza. Se um jovem hoje ele quisesse começar, o meu sonho é ser igual ao Dr. Leonello, eu quero ser um cirurgião plástico. Uhum. Qual o conselho que você daria para ele hoje? Ótima pergunta. O conselho que eu daria seria invista em si mesmo. Isso. Né? Invista em si mesmo, invista na sua carreira. Viva cada momento como se fosse único. Né? Durante a faculdade, aprender a ser um bom médico, fazer um bom diagnóstico, conhecer todas as especialidades, para depois, também dentro da cirurgia, aprender a ser um bom cirurgião e, principalmente dentro da cirurgia plástica, se dedicar demais à residência. Eu acho que esses momentos tu vai levar para o resto da tua vida. Né? Os 3 anos de cirurgia plástica, eles correspondem tranquilamente a 10 ou mais anos numa vida profissional sozinho, né? Então tu tem a oportunidade de ver muitos casos, de conviver com muitos cirurgiões e evoluir muito rápido. Então, neste momento, vale a pena focar no aprendizado, em si mesmo e se qualificar, né? Tanto, talvez, como médico, como também como pessoa e se tornar, digamos, uma pessoa completa, um bom médico, um bom profissional E um bom ser humano. E um bom ser humano, que é muito importante para o médico. Com certeza. E eu acho que também é entender o momento de vida que você está, né? Eu acho que hoje com o imediatismo, tanto do advento das redes sociais e tudo mais, as pessoas estão querendo tudo para ontem. Então, Sim, eu quero ganhar, verdade. eu tenho 20 anos, eu quero ganhar o mesmo do que o profissional que já tem 20 anos só de carreira. Uhum. Então, eu acho que é saber também entender o momento que você está. Tem um momento que você precisa estudar mais do que nunca, um momento que você precisa trabalhar mais do que nunca e Exato. saber equilibrar tudo. Perfeito. E aí, eu olhei um conteúdo, eu acompanhei o teu Instagram, principalmente para me preparar para esse nosso bate-papo aqui, e eu vi o número de cirurgias que você já realizou, e eu fiquei impressionado. Eu falei, não é possível que alguém, mesmo com 30 anos de carreira como você, já tenha realizado tanta cirurgia. Fala pra gente quantas cirurgias você já realizou, doutor Leonel. Puxa vida, eu vou atualizar porque já se passou alguns anos, eu acho que pelo menos 2 anos, então, assim... Eu me dedico já à área cirúrgica desde o 5º ano da faculdade, né? Então, eu já estou formado há 30 anos, então estamos falando aí pelo menos de 30 anos de cirurgia, né? Então, desde a formação da cirurgia geral, cirurgia pediátrica, na vida minha profissional como cirurgião infantil, depois na cirurgia plástica, eu creio que eu já fiz pelo menos 6.000 cirurgias. 6.000 cirurgias. Sim. Sim. Você é meio que a pessoa que não entende, a pessoa fala, não, esse número não é possível, mas tem vezes que você realiza 2 cirurgias no dia? Às vezes sim, às vezes sim. E na época de formação ali, 4, 5 cirurgias no mesmo dia, né? Caramba, cara. Depende, claro, do porte, do procedimento. Sim, claro. Né? E eu julgo que aí, nesses meus 15 anos de cirurgia plástica, tranquilamente umas 2.500, talvez 3.000 cirurgias plásticas já realizadas. Estamos falando aí de 15 anos de carreira como cirurgião plástico e 30 anos de carreira como médico, né, como cirurgião. Mas mesmo assim é um número muito notável e admirável. Além desse número de cirurgias que você já realizou, você realizou 6.000 cirurgias. E o que mais impressiona a gente é que, pelo menos não que eu ficasse sabendo, teve algum problema ou queixa ou algum motivo de reclamação de alguém. Como é que um conselho que você poderia dar para você conseguir esse nível de excelência com um número tão alto de cirurgias? Na verdade, cirurgia ela é um procedimento que existe um preparo para tu estar capacitado para fazer uma boa cirurgia, né? Ninguém vai se aventurar no procedimento que não está habilitado. Então, acho que esse é o principal, né? O primeiro passo, né? O segundo passo é encarar cada cirurgia como um desafio, com muito respeito, né? E nunca desmerecer nenhuma pequena cirurgia, né? Sempre buscando, naquele momento, o máximo de concentração e o melhor resultado possível.
Uma vez feita a cirurgia, nós temos que lidar também com os resultados. Pós-operatório, né? Pós-operatório. Graças a Deus, na imensa maioria das vezes, todos muito positivos. Porém, cirurgia, ela tem eventualmente alguma intercorrência, algum pós-operatório mais arrastado. E aí cabe, sim, a pessoa entender o paciente, abraçá-lo, acolhê-lo, atendê-lo, porque talvez o resultado, no primeiro momento, não seja o esperado. Mas uma coisa é certa, nós vamos trabalhar até que isso aconteça, né? Independente se preciso for fazer outra cirurgia, outro procedimento. Então, na verdade, eu diria que o principal é isso, uma boa formação, né? Um respeito muito grande por cada procedimento e um acolhimento e uma parceria muito grande com os pacientes. Eles, com certeza, eles vão entender esse processo, eles vão respeitar isso contigo e vão ficar muito felizes com todo esse, digamos, caminhar até o final do resultado. Porque você trabalhando com a cirurgia plástica, você também está trabalhando com a autoestima do paciente o tempo inteiro. E entender isso, eu acho que é o primordial. Acho que muitos médicos, eles focam tanto no lado profissional que às vezes esquecem esse lado humano e por isso acaba gerando uma série de reclamações por parte de pacientes para com outros profissionais. Sim. Como é que eu faço hoje para realizar um procedimento com você, doutor Leonello? Eu só preciso ligar, agendar, marcar uma consulta e tá tudo certo, vamos embora. Antes fosse assim, né? Antes fosse assim. Mas, em parte, o primeiro passo, sim, enfim, buscar o profissional, né? E agendar uma avaliação, agendar uma consulta. Nesse momento, nós iremos nos conhecer, né? Vamos nos apresentar e vamos conversar sobre quais são os anseios que a pessoa busca fazer a cirurgia, quais são as expectativas. Vamos fazer um diagnóstico, vamos ver como é que está o momento dessa paciente para seguirmos para o próximo passo, que é alinhar expectativas, né? Precisamos entender se a paciente busca algo que eu possa entregar para ela. Entendido isso, existe todo um protocolo para se chegar na cirurgia, né? A partir daí, uma equipe inteira que me acompanha vai auxiliar desde o preparo nutricional, preparo muitas vezes até psicológico, um preparo, digamos, com a fisioterapeuta e a questão burocrática para se chegar no procedimento. Então, sim, passa pelo agendamento, pela avaliação da consulta e todo um protocolo de preparo, de exames, avaliação de riscos, para se chegar no momento certo, numa questão de preparos cirúrgicos, de saúde, para poder fazer o procedimento. Não é só chegar, marcar e vamos realizar a cirurgia, né? Já aconteceu de alguma vez, por as expectativas não estarem alinhadas, o senhor já se recusar a fazer alguma cirurgia? Ótima pergunta. Recusar é uma palavra muito forte. Muito forte. Muito forte, né? Eu acho que, digamos, já aconteceu de eu precisar ser firme na minha indicação e não aceitar o que o paciente gostaria de fazer, né? Eu acho que não é só o que a pessoa quer, e sim o que seria melhor para ela. Eu preciso acreditar nisso e entender que a pessoa também está num bom momento para fazer a cirurgia. Tá? Talvez com a saúde adequada, o peso adequado. Saúde mental, com certeza. Saúde mental, psicologicamente estável, bem, para poder fazer um bom procedimento. Eu acho que a pessoa nunca vai estar inapta a fazer o procedimento, mas talvez precisando de um preparo para se chegar lá. Se a pessoa não entende isso, realmente, naquele momento, ela não está apta a fazer o procedimento. Entendi. E qualquer pessoa pode fazer uma cirurgia plástica, mesmo ela tem alguma contraindicação em questão de obesidade, sobrepeso, ou até um problema psicológico também, de alguma maneira? Olha, qualquer pessoa pode fazer uma cirurgia plástica? Praticamente sim, né? Obviamente, existem algumas contraindicações de pessoas que não estão aptas a fazer uma cirurgia estética, talvez cirurgias reparadoras. Por exemplo, um câncer de mama, que precisa de um cirurgião plástico, não pode se escolher, talvez, o melhor momento de fazer a cirurgia ou fatores de risco que contraindiquem o procedimento. Já cirurgias estéticas, obviamente, uma pessoa que está com a saúde debilitada, já teve infartos, talvez uma idade muito avançada, não a idade, mas fisicamente muito debilitada, ela não está apta a fazer um procedimento, né? Mas, do resto, a imensa maioria, sim, consegue fazer um procedimento.
pode talvez não estar no melhor momento. Ela pode talvez precisar ainda se preparar em termos de peso, de nutrição, de desinflamar o seu corpo, prepará-lo para a cirurgia, talvez não estar com a estrutura preparada, ela precisa de um ambiente que possa acolhê-la, família que apoie, também psicologicamente, ela tem que estar num momento tranquilo para poder absorver todo esse processo e fazer um procedimento tranquilo, bem, seguro e com bons resultados. Entendi. Então, olhando essa questão dos riscos da cirurgia, a gente ouve muito, é meio que uma mística na cirurgia plástica. Nossa, fazer uma cirurgia plástica, você vai passar por uma cirurgia sem precisar, você vai correr um risco de vida, você vai correr o risco de sequela. A gente também ouve as piores coisas nos jornais hoje em dia. Então, eu queria saber de você, doutor Leonello, o que você poderia dizer para essas pessoas que têm essa mística da cirurgia plástica, ela ter esse risco à vida, esse risco à saúde? Ótima pergunta. Muitas pessoas evitam de fazer uma cirurgia plástica pelo medo de morte, enfim, medo do procedimento. Com certeza, se ela for perguntar para os familiares, a maioria vai dizer que ela não deve fazer. Exatamente. Porque também tem medo que a pessoa venha a sofrer algum problema. O que eu posso dizer é que o risco ele é muito baixo. Nós estamos falando de um risco, talvez, de morte para 47 mil procedimentos. Isso é muito baixo, talvez tanto quanto um acidente de carro. De carro, eu ia falar isso agora. Talvez seja mais fácil morrer num acidente de carro. Quase como cair de um avião, né? Então, assim, o risco ele é muito baixo. Claro que para isso a gente precisa ter um paciente bem preparado, com boa saúde, escolha do momento certo, peso adequado, exames pré-operatórios, para a gente estar seguro que o procedimento ele realmente vai ser muito tranquilo, com muita segurança e também, obviamente, com qualidade. Então, é um mito, eu acho, dizer que a morte é uma coisa frequente dentro da cirurgia plástica. Os jornais, eles alimentam isso, porque, assim, a cada mês a gente vê um caso desse, mas geralmente, e que as pessoas associam mal, são cirurgiões clandestinos, cirurgiões que usam credencial falsa, que não têm uma formação. Aí o que acontece? A gente acaba pegando essa mística por conta de como é noticiado também, e a gente tem esse preconceito da situação. Sobre ainda esse lado dos riscos, eu acredito que a tecnologia, a gente conversou isso com o Dr. Pedro, sobre a tecnologia que se tem hoje, no primeiro episódio, a tecnologia que se tem hoje sobre a inovação nas cirurgias, de uma maneira geral. Você acha que a tecnologia ela teve uma chegada importante nas cirurgias plásticas, a utilização de novas tecnologias e também, consequentemente, menos invasivas? Com certeza, elas vieram para somar, para auxiliar aí, o cuidado e os resultados do cirurgião plástico. Quando eu comecei a carreira da cirurgia plástica, bastava um bisturi, uma pinça e um bom hospital, que nós teríamos com certeza bons resultados, né, com um bom cirurgião. Isso mudou um pouco com o tempo e começaram a surgir tecnologias que começaram a agregar segurança e qualidade nos procedimentos. Obviamente, o mais importante é o cirurgião qualificado, né? Não adianta pegar uma Ferrari e não colocar um bom piloto, com certeza isso não vai produzir bons resultados. Então, não pode ser depositada na tecnologia toda a esperança de um bom procedimento. Mas as tecnologias, sim, elas vieram auxiliar aí o cirurgião plástico, né? Hoje, a gente conta com a lipo ultrassônica, que é o aparelho Vaser, entre outros, que produz a emulsificação na lipoaspiração, ela solta a gordura momentos antes de fazer a retirada, a coleta da gordura, a aspiração da gordura, diminuindo em 30% o sangramento e melhorando os resultados, deixando mais homogêneo a cirurgia. Os vibrolipoaspiradores são aparelhos que auxiliam na sucção da gordura, eles vibram pelo nosso braço, então tira o esforço do médico, podendo ele fazer isso com mais delicadeza, né? Temos hoje também aparelhos de ultrassom transoperatórios
que os ecografistas usam, que auxiliam aonde está a cânula, aonde estamos colocando os enxertos de gordura, por exemplo, no diagnóstico, às vezes, de líquidos e coleções nas cirurgias de mama, que produzem também segurança e também mais controle do procedimento. E culminando, hoje tem as tecnologias de retração de pele, jato de plasma, radiofrequências, entre outros, que também vão trazer melhores resultados, no caso, mais firmeza para a pele. Geralmente, esses procedimentos ganharam muito auxílio na cirurgia de lipoaspiração. Entendi. E um dado interessante que eu estava pesquisando no G1, antes da gente ter esse papo, é que apenas de todas as pessoas que procuram cirurgias plásticas no Brasil, 30% são homens. Você sente essa diferença no teu consultório também? Ou seja, a grande maioria de pessoas que procuram a cirurgia plástica são mulheres? Sim, isso ainda é uma verdade, né? Os homens ainda têm um pouquinho de receio, talvez, de assumir a sua vaidade, né? Previsível, as mulheres, elas gostam de se cuidar mais, elas buscam roupas que valorizam o corpo dela, como o decote, a cintura, a região do bumbum. O homem tende a não cuidar tanto disso, ou pelo menos não admitir que cuida disso. Mas isso vem mudando, vem revertendo. Dentro das cirurgias plásticas, aí, a cirurgia de transplante capilar vem ganhando muita força. Para os homens, com certeza. Muita força. Cirurgias de face, cirurgias de pálpebra, cirurgias de nariz. Eu me dedico mais às cirurgias do contorno do corpo. Então, essa parte também vem evoluindo, os homens vêm buscando mais, talvez, a definição do seu corpo através das lipoesculturas, a lipo-HD. E hoje a gente trabalha com os enxertos musculares, injetando gordura, volumizando músculos, então conseguindo acelerar esse processo de melhora do corpo masculino. Mas ainda a procura grande é das mulheres. E isso que você falou é muito legal, muito interessante. Realmente está tendo um movimento, principalmente no Brasil, não sei do resto do mundo, de homens procurando enxertar cabelo. De certa forma, você fazer um transplante capilar. Exato. Você colocar cabelo. Parece que a única coisa que afeta a autoestima do homem é ele ser chamado de calvo. É verdade. Eu me dou muito bem com isso, né? Eu não vejo problema. Mas o homem que está começando e está perdendo o cabelo, afeta muito a autoestima dele, né? Então, é uma cirurgia que tem bastante procura hoje em dia, mas a lipoescultura, até abdominoplastias, eventualmente em pacientes que são exobesos, que tiveram muita variação de peso, tem muita sobra de pele, também tem espaço, né? Isso é um crescente aí, com certeza, os homens aos poucos vão, com certeza, buscando mais esses procedimentos. E você já tem feito algumas cirurgias em homens, dessas que você citou agora? Sim, bastante. Legal. Eu me dedico às cirurgias do corpo, mas a lipo-HD, a volumização muscular através de enxertos de gordura, eventualmente abdominoplastias, outras cirurgias também em pacientes exobesos têm ganhado aí bastante força e eu tenho feito com bastante frequência no meu consultório esses procedimentos. Entendi. E, obviamente, depois de ter uma cirurgia plástica que pode ser um pouco delicada ainda para a cabeça de algumas pessoas, você tem que ter um acompanhamento psicológico. Você conta com isso na tua clínica hoje? Não, eu não conto diretamente com apoio psicológico, né? Eu acho que isso é interessante. Até alguns colegas eventualmente fazem isso. O que a gente busca, sim, é, através da nossa experiência, avaliar os pacientes, entender como é que eles estão neste momento e, eventualmente, orientá-los que não estão preparados ainda para fazer a sua cirurgia. De alguma forma, eles precisam se equilibrar, se sentirem melhores, se preciso for, né, buscar tratamento para isso. Mas, atualmente, eu não conto com isso dentro do meu consultório. Entendi. Você acaba, no geral, tendo muito contato com pacientes. É frequente isso na tua clínica de pacientes que não estão preparados psicologicamente para uma cirurgia plástica? Ou é algo mais esporádico, mais usual? Não é tão frequente. Eu acho que é uma coisa mais esporádica, né? Mas o que a gente precisa muito é observar os pacientes dentro do consultório e ver a expectativa que eles têm com relação ao procedimento, né? Existe a síndrome de dismorfismo corporal, né? Que é uma patologia que a pessoa não se vê como ela é. Então, a pessoa é bonita e não se vê bonita. Né? E aí, essa pessoa, se ela buscar uma cirurgia plástica e o cirurgião, digamos, aceitar fazê-la,
com certeza ela vai continuar frustrada e isso vai gerar um problema para ambos. Então, sim, a gente precisa avaliar, mas não é tão comum. E como eu disse, nenhum caso é contraindicado. Muitas vezes as pessoas precisam se preparar um pouco melhor, também psicologicamente, para fazer o seu procedimento. Entendi. Você acha também que o advento das redes sociais, como a gente comentou um pouquinho ali no início do episódio, ele contribuiu talvez para um aumento de procura em cirurgia plástica? Boa pergunta. Não sei dizer. Eu acho que, sim, hoje as pessoas têm mais informação. Sim. Eu acho que o Instagram vem para isso, o YouTube vem para isso, né? A informação está acessível a todos, né? Então, hoje não tem mais aquele tabu de o que é uma cirurgia plástica. Todo mundo já conhece alguém que fez, Sim. né? Então, acho que ela auxiliou... Vê o resultado... ver o resultado, né? Auxiliou as pessoas a se estimularem, talvez, a buscarem mais procedimentos, né? Porém, há um risco nisso, né? Então, às vezes, o que a gente vê no Instagram não é o que a gente encontra na vida real. Exatamente. Existe muito uma questão de posição da foto, de luzes, sombras, ângulos, que podem, muitas vezes, induzir as pessoas a buscarem mais procedimentos. Aquela velha encolhidinha na barriga também. Com certeza, com certeza. Acabam, às vezes, as pessoas achando que vão ter o mesmo resultado daquelas pessoas, ou acham que aquele é um modelo de beleza a ser buscado, e isso, eventualmente, pode até ser um problema, porque nem todo mundo tem o mesmo biotipo. As pessoas têm biotipos diferentes, com certeza terão resultados diferentes. E nem todo mundo está disposto a fazer aquilo que é preciso para manter esse resultado também, e essa é uma das perguntas que eu gostaria muito de te fazer. Você tem notícia, por exemplo, você faz um acompanhamento pós-operatório, mas você tem notícia, por exemplo, de outros pacientes seus que o resultado ele foi afetado porque a pessoa se descuidou ao longo da vida? Por exemplo, passado um ano, a pessoa foi lá, ela fez uma abdominoplastia, ela se descuidou, acabou comendo mais do que devia, e isso interferiu no resultado da tua cirurgia. Você tem muitas notícias sobre isso? Não, graças a Deus, muitas notícias não, né? Atualmente menos, porque hoje a gente tem preparado melhor os nossos pacientes antes da cirurgia, através, inclusive, de avaliações mais pormenorizadas. Hoje, na clínica, eu conto com uma nutricionista especializada em cirurgia plástica que já prepara os pacientes antes e consegue fazer um acompanhamento depois do procedimento. Obviamente, isso requer disciplina, né? A gente tem hoje o aparelho de bioimpedância que mede a composição corporal antes do procedimento. Então, a gente busca pacientes que estão evoluindo, já estão em busca de saúde para fazer a cirurgia plástica, né? Uma vez feita a cirurgia, os resultados eles podem ser melhorados ou piorados, com certeza, né? Uma pessoa que não se preparou antes, não emagreceu antes, faz exercício, não faz exercício, e ela deposita toda a esperança da melhora dela na cirurgia plástica, provavelmente isso não vai acontecer, porque ela não mudou a vida dela, não mudou os hábitos dela. Com certeza ela não vai conseguir isso depois, o esforço não houve, então ela vai depois ganhar peso e vai perder resultado. Alguns pacientes às vezes, até se esforçam, mas depois com o tempo vão, com certeza, perdendo a rotina, vão se alimentando mal e vão perder boa parte dos seus resultados. Mas o contrário é verdadeiro. Muitos pacientes, após fazerem a cirurgia, de se olharem no espelho, de verem se sentindo mais bonitas, com a autoestima melhorada, elas vão investir mais ainda na sua disciplina, nos seus hábitos alimentares, na sua atividade física, e isso acaba virando um ciclo virtuoso, né? A pessoa se sente melhor, se vê melhor, quer manter isso, e às vezes isso transcende até para a família. Recentemente eu atendi uma paciente que ela melhorou, modificou, e ela induziu a família também a se sentir melhor, e todo mundo começou a se alimentar melhor e fazer mais exercício. Então foi muito legal isso aí, e ela ficou mais bonita do que ela já era, através dos hábitos dela no pós-operatório. É legal, isso que você falou é muito importante, a questão de a gente pegou essa paciente ela já estava em busca de melhorar os hábitos e a cirurgia plástica foi meio que um impulsionador para que ela continuasse se motivando
nessa trajetória. Perfeito. O problema é talvez como as pessoas veem a cirurgia plástica como se ela fosse o pontapé inicial para que se comecem os hábitos saudáveis. Então assim, não, eu vou fazer a cirurgia plástica e depois eu começo a ter os meus hábitos, a começar a formar novos hábitos. E aí a pessoa se frustra, né? Muito provavelmente. Você queria deixar para janeiro para fazer a dieta. Exatamente. Não vai funcionar. Provavelmente isso não vai funcionar, né? O ideal é que o paciente, antes da cirurgia, ou já esteja preparado, não precisa estar no momento ideal. Ela tem que estar num processo de busca de estar melhor, né? Seja ele psicologicamente, do ponto de vista de saúde, de alimentação, de atividade física, para culminar num bom procedimento, com menos riscos, com mais resultados, isso justamente ser um impulsionador para ela depois continuar esse processo. Né? Legal, muito bom. E hoje você falou que prefere realizar cirurgias mais pelo contorno do corpo. Exatamente. Hoje você realiza mais cirurgias nas mamas ou realiza mais cirurgias no abdômen? Qual é assim a maior frequência que chega lá no teu consultório? É bem equilibrado. Eu acho que, claro, como tu disseste ali, existem as cirurgias dos homens e existem as cirurgias das mulheres, né? O homem geralmente é mais a lipoaspiração, raramente a abdominoplastia. Na mulher, existe toda uma questão de efeito sanfona e também, muitas vezes, após a gestação, o corpo muda e muitas vezes muda bastante. Então, as mamas caem, cria flacidez na barriga, aparecem estrias, a gordura localizada. Então, a frequência é muito parecida entre cirurgias de mamas e cirurgias de contorno do corpo, sejam elas abdominoplastias, lipoaspirações, mastopexias. Esse é o meu dia a dia hoje, que eu me dedico 100% da minha atividade do consultório. Entendi. As cirurgias na área das mamas, que eu acho que acredito que deva ser a maior procura das mulheres de uma maneira geral, que a gente mais ouve falar, vamos botar silicone, vai botar peito. Existem vários tipos de cirurgia nas mamas relacionada ao silicone ou um único tipo? Não, existem vários tipos de cirurgia, né? Talvez quase 50% da procura das cirurgias do corpo são cirurgias de mama, de verdade. Porém, existem vários tipos de mama, vários tipos de pele, vários tamanhos, inclusive, né? Então, pacientes jovens que têm mamas pequenas, na imensa maioria das vezes, vão se beneficiar apenas da colocação do silicone. Hoje eu realizo a técnica de recuperação em 24 horas, nesses casos, para pacientes que têm mamas com pouca ou sem flacidez, pequenas, através de uma incisão pequena. A gente usa detalhes técnicos que vão permitir que ela possa dirigir e levar uma atividade normal praticamente em 24 a 48 horas. Quando existe excesso de pele, mamas caídas, muda um pouquinho. Aí, nesses casos, nós precisamos da mastopexia, retirada de pele, remodelamento dos tecidos. Entram daí as variações. Mamas pequenas, murchas, caídas, fazemos a retirada de pele e a associação da colocação do silicone, a mastopexia com prótese. Já mamas grandes, volumosas, raramente eu acho que o silicone ele é bem-vindo. Acho que nesses casos, aproveitar o próprio tecido da pessoa para poder fazer uma mama bonita, bem posicionada, geralmente é o suficiente. Então, basicamente, se dividem nesses 3 tipos de técnicas aí para melhora das cirurgias de mamas. E que elas são completamente diferentes e, né, para cada paciente vai ter uma opção melhor, no caso, né? Com certeza. E olhando para a questão do pós-operatório em relação a esse tipo de cirurgia, ele é um pós-operatório pesado? Ele é um pós-operatório de muitas privações, por exemplo? Nas cirurgias de mama, não. Mudou muito, evoluiu demais ali a técnica. Hoje, a tendência, na maior parte dos casos, quando eu coloco o silicone, eu coloco ele embaixo do músculo peitoral. Então, ele tem uma sustentação, ele existe uma forma de segurar melhor esse silicone através da alça muscular, do sutiã interno, técnicas que estabilizam os implantes e, portanto, permitem hoje que a pessoa possa se movimentar imediatamente ao pós-operatório. Isso acelerou demais, diminuiu a dor, porque a dor vem mais da tensão, daquela restrição de poder movimentar os braços, que da tensão não só no peito, como nas costas, nos ombros. Isso gerava muito desconforto. Hoje, com a estabilidade, com as técnicas de estabilidade do silicone, a pessoa já pode mexer os braços imediatamente
após a cirurgia. Quando é apenas a colocação do silicone, 24 a 48 horas, praticamente vida normal, desde que atividades mais leves. Cirurgias de mastopexia com a colocação de implantes mamários, aí a recuperação muda um pouquinho, mamas pequenas em 15 dias conseguem voltar à rotina e dirigir, mamas já um pouco maiores, geralmente em torno de 3 semanas também já está voltando às suas atividades. Entendi. Nossa, então realmente não é mais tão invasivo quanto se diziam e como se colocam, né? Os antigos, se assim a gente pode dizer, os antigos sempre falavam que 6 meses sem fazer nada, que é quase 1 ano que você demora, e você tá aqui desmistificando isso pra gente. Sobre a questão da cirurgia na área do abdômen, tá? Perfeito. O que eu mais ouvi de avós e avós era assim, vai fazer bariátrica. Todo tipo de cirurgia na área do abdômen é bariátrica. A gente sabe que não é isso. Não é bem bariátrica. Exatamente. Assim, a bariátrica é mais para a cirurgia de redução do estômago, Sim. né? Isso aí é previamente a cirurgia plástica. Mas quando se fala muito em cirurgia da barriga, existe sim a abdominoplastia. Para quem talvez fez cirurgia bariátrica ou teve gestações, gerou excesso de pele, né? Então, a abdominoplastia é uma cirurgia muito comum, principalmente em quem teve muita variação de peso ou múltiplas gestações, né? Muitas vezes associada ou não à lipoaspiração. É uma cirurgia que evoluiu demais também, como técnica, como naturalidade. Eu tenho técnicas especiais que eu costumo dar muita atenção para a forma, a localização da cicatriz, o tipo do umbigo, que é o que mais denunciaria esse procedimento, que é o maior medo das pacientes, né? Como é que vai ficar o umbigo, que é o que fica exposto. Muito legal isso, porque o feedback que eu tenho das minhas pacientes é que elas adoram, as amigas adoram e acham que a abdominoplastia, apesar das cicatrizes, fica muito natural. Hoje, a lipoescultura também se associa à abdominoplastia, criando curvas, deixando um abdômen com um aspecto muito natural, esculpido, inclusive. Entendi. E o pós-operatório desse tipo de cirurgia também, ele é um pouco mais pesado? Ele tem mais privações? O pós-operatório da cirurgia de lipoaspiração, por incrível que pareça, é um pós-operatório muito rápido. A pessoa consegue retornar à rotina entre 7 a 10 dias. Quando é apenas feito a lipoaspiração, são pequenos furos, não existe uma retirada de pele, então não existe restrição de movimentos. O corpo começa a desinchar praticamente uma semana depois, em 10 dias, claro, com roxos ainda no processo de recuperação, mas apta a caminhar, a dirigir e até poder trabalhar, inclusive. A abdominoplastia muda um pouquinho, porque a gente tira um fuso de pele do abdômen, faz a costura, a aplicatura dos músculos retos abdominais, então existe um processo que requer um pouco mais de cuidado. Mas também mudou bastante, a pessoa hoje fica restrita de se esticar somente por 7 dias, e consegue já voltar à rotina de dirigir, trabalhar entre 15 a 20 dias. Então, muito legal, evoluiu tudo muito hoje no aspecto de retorno às atividades aí no pós-operatório, tanto nas cirurgias de abdômen quanto nas cirurgias de mama. Pô, legal, interessante. Realmente não imaginava que seria em tão pouco tempo. Olhando pelo lado, agora eu vou entrar num assunto que pode ser até um pouco polêmico, eu não costumo entrar aqui no podcast, mas eu vi um conteúdo teu que eu gostei muito, por ser uma dúvida muito frequente de muitas pacientes e elas não perguntarem por medo ou vergonha. E nesse conteúdo você falava sobre o tempo que as pacientes tinham, que as pacientes teriam que ficar sem relações sexuais depois de uma cirurgia estética dessa maneira. Fala um pouco pra gente sobre isso, que eu acho que é muito interessante o que você tem a dizer pra gente. Quanto tempo que a paciente ela tem que ficar sem relações sexuais até ela estar 100% revigorada desses procedimentos? Ótima pergunta, porque na verdade isso é um tabu, muitas vezes um mito. Então eu percebia que as pacientes tinham vergonha de perguntavam para as enfermeiras e não tocavam no assunto. Uma que outra, com muita vergonha, vinha perguntar no final do processo inicial ali da cirurgia, que é entre 15 a 20 dias. Na prática, depende um pouco do procedimento. Acho que essa pergunta ela é muito pertinente, muito legal de ser respondida, mas depende do procedimento. Por exemplo, cirurgias de colocação do silicone, como a técnica que eu faço, que é a recuperação em 24 horas no mesmo dia, em pouco tempo, menos de uma semana, é possível se expor a relações sexuais, obviamente com cuidado.
né? Cirurgias de mamas, cirurgias de abdômen, cirurgias de lipoaspiração, por conta jamais do corpo estar mais inchado, estar em recuperação, ter um pouco de desconforto até nos movimentos básicos, há de se ter um pouquinho mais de cuidado, mas também em torno de 20, no máximo 30 dias, a necessidade de restrições. Então os maridos podem ficar tranquilos com relação a isso. Será que isso também não é um impeditivo em questão dos maridos, por exemplo? Porque a mulher, quando ela vai te procurar para fazer uma cirurgia plástica, ela precisa do apoio do parceiro dela, precisa do apoio do marido. Será que o desconhecimento do tempo em que a esposa dele vai ficar sem ter relações sexuais com ele, isso não pode ser um impeditivo dele não apoiá-la num procedimento como esse? Olha, talvez, né? Mas eu acho que essa questão não é tão importante antes de ser feito o procedimento, né? Eu Sim. acho que na grande maioria dos casos, os maridos, eles acham que a esposa não precisa fazer a cirurgia. Eu acho que eles são super sinceros com relação a isso. Eles não estão incomodados necessariamente com aquela flacidez, com a mama um pouquinho caída, porque eles gostam dela assim. O problema é que a mulher não está se sentindo bem. Ela está com a autoestima afetada. E é importante que o marido entenda isso, né? Eu acho que o retorno às atividades, às relações, etc., isso aí é uma consequência. Sim. Eu acho que mais importante é o marido entender os motivos que ela está buscando fazer uma cirurgia plástica. Muitas vezes ela quer se sentir melhor, ela quer se sentir mais autoconfiante. Ela tem vergonha, muitas vezes, de tirar a roupa na frente do marido. Apesar de que ele provavelmente não se importaria com isso. Mas isso está afetando ela e, consequentemente, pode afetar o relacionamento deles. Então, é importante que o marido entenda os motivos... E apoie, né? Entenda exatamente os motivos que ela está fazendo para poder apoiá-la, né? Que ela quer, na verdade, se sentir um pouco melhor vestindo uma roupa, podendo botar um biquíni, ganhar mais autoconfiança. Ele entendendo isso e ele apoiando ela, com certeza vai fazer com que a paciente consiga fazer uma cirurgia mais tranquila, uma recuperação melhor e retomar o mais rápido possível a todas as atividades. Isso aí. E também tem aquela questão que a gente falou no início do podcast sobre a questão de o desconhecimento. Se importa tanto com a parceira ao ponto de achar que a cirurgia plástica ela pode ser um risco à vida da parceira. Ou então falar assim, nossa, eu não quero te perder, eu tenho medo que aconteça alguma sequela. Como eu disse, mais uma vez, a gente vendo as notícias sempre da pior forma nos jornais, ele ficar com medo dela fazer esse tipo de procedimento e ter algum problema, né? Perfeito. Na verdade, infelizmente, as notícias ruins correm muito rápidas, né? Todos os dias, muitos aviões estão decolando, pousando e voando. Quando cai um avião, a notícia ela sai Exatamente nos 7 cantos, né, do mundo. Na cirurgia plástica, infelizmente, também é assim, né? Então, todos os dias são feitos milhares e milhares de cirurgias, todas com muito sucesso, com muita segurança. Porém, claro, nada é isento de riscos e, eventualmente, pode ter alguma fatalidade. A questão toda é, também, foi feito por um profissional habilitado, num ambiente adequado, controlado, num bom hospital, né? A paciente estava bem para fazer a cirurgia. Entendendo tudo isso, os maridos podem ficar tranquilos, porque, sim, a cirurgia ela é segura, os riscos são muito baixos, então não há motivos de receios desde que sejam cumpridos esses critérios aí de seleção para se realizar a sua cirurgia plástica. Entendi. E olhando pelo um ponto de vista que o teu trabalho ele impacta diretamente na autoestima, né, das suas pacientes ou até dos pacientes homens, como é que você encara essa questão da pessoa se sentir ou mais triste depois de um resultado ou mais feliz depois de um resultado? Você acha que é uma grande responsabilidade que você tem nas mãos? É uma grande responsabilidade. Em todo momento que eu decido fazer uma cirurgia, eu estou assumindo ali uma responsabilidade muito grande, primeiro com a paciente, Sim. com a segurança dela e também com os resultados, né? Os resultados vêm muito com relação à escolha do procedimento e também às expectativas do paciente. Então, a gente precisa estar atento ao que a gente vai fazer, em quem a gente vai fazer, e usar a melhor técnica e não economizar em tecnologias, né? Em cuidados, inclusive. E uma vez feito o procedimento, a gente tem que entender que no final vai dar tudo certo, nem que eventualmente a gente
demore um pouco mais ou precise fazer algum outro procedimento complementar. Mas, sim, o nosso compromisso é sempre com a paciente ficar feliz e satisfeita. Entendi. E olhando por esse lado, que você já fez mais de 3.000 cirurgias nesse tempo, tem algum caso especial, um caso que mexeu com você mais do que o normal? Deve ter mais de um, mas assim, um caso que você olhou nos olhos da paciente e você viu que ela realmente tinha se sentido realizada com o teu trabalho. Tive vários casos já, que fiquei muito, muito feliz ali em ser um cirurgião plástico, um bom cirurgião plástico, e que transformou a vida delas, né? Algumas pacientes passaram a ser fitness, a se gostar mais, até produzir mais profissionalmente. Teve um caso em especial de uma paciente que ela era obesa, que ela queria mudar a vida dela e a família não apoiava. Colocava medo, dizendo que ela iria talvez morrer na sua cirurgia, e ela começou no primeiro procedimento fazendo uma cirurgia bariátrica, cirurgia de redução do estômago. Ali já não houve apoio nenhum da família. Ainda assim, ela foi em frente, buscou um cirurgião geral e ela fez a cirurgia com sucesso, né? Começou a emagrecer, continuou não tendo o apoio da família. Na época, o ex-marido não apoiava ela, ele tinha medo que ela se sentisse melhor, mais bonita, talvez abandonasse ele, mas ela foi em frente, buscou fazer a cirurgia plástica, fez uma abdominoplastia comigo, e aí foi uma virada de chave. A partir de então, ela foi cada vez se sentindo melhor, né? Ela foi dependendo menos da aprovação dos outros para ela ser feliz, né? Começou a fazer atividade física de uma forma regular. Hoje ela pratica jiu-jitsu, ela Legal. bate fotos de biquíni, ela pratica academia, ela tem uma vida fitness. E ela, olhando lá para trás, as fotos com ela, na época ela era obesa, ela tem hoje uma transformação gigante, autoestima lá nas alturas, uma pessoa muito melhor, com certeza. E eu fico feliz de ter feito parte desse processo. Legal, muito legal. Isso é realmente animador, porque se a pessoa ela quer fazer uma cirurgia plástica e ela está em condições físicas e psicológicas para isso, não tem porquê, se não é um risco notório à saúde, à vida dela, não tem porquê ela não fazer. Exato. E aí é que a gente entra num assunto um tanto quanto polêmico também, que existem formatos do corpo que só se alcançam com uma cirurgia plástica? Formatos do corpo que só se alcançam com a cirurgia plástica, na verdade, eu diria que existem tipos de corpos que podem ser melhorados, mas não modificados, né? Existem pessoas que têm um formato do corpo em violão, cintura fina e quadril largo. Essas pessoas, elas vão melhorar a questão do quadril, mas elas vão manter esse formato em violão. Uma pessoa que tem um corpo com pernas finas, bumbum pequeno, tórax largo, ele pode ser melhorado. A gente usa lipoenxertia de gordura do glúteo, melhora a cintura com procedimentos, mas ela nunca vai conseguir ter o mesmo formato de uma pessoa que tinha um corpo em violão. Então, a gente precisa muito respeitar a anatomia de cada um para explicar para a paciente até onde que a gente consegue chegar, para a gente não ter a ilusão que ela vai partir de um corpo e chegar em outro, né? Isso pode gerar frustrações se ela não estiver preparada para isso. E é isso que pode acabar acontecendo com muita frequência de uma pessoa que ela esteja olhando para o corpo de uma artista global, olhando para uma modelo e falar, eu quero ter o corpo igual a esse, aí eu vou lá no Dr. Leonello e falo, Dr. Leonello, eu quero exatamente um corpo igual a esse, você consegue me entregar? A sua resposta provavelmente vai ser não, né? Muito provavelmente, né? Com muito cuidado, a gente precisa explicar isso para ela, mas a chance de frustração nesses casos ela é muito grande, porque a pessoa está buscando um modelo externo para ela, e não é o ideal, né? O ideal é que ela esteja buscando a melhor versão dela, que ela esteja querendo se sentir melhor com o corpo dela, melhorar detalhes do corpo dela. E isso sim é a melhor forma dela ficar feliz e satisfeita com o procedimento. Encarar dessa forma, né? Encarar dessa forma. Acho que uma coisa muito importante a ser colocada que assim, a gente não pode depositar exclusivamente na cirurgia plástica a expectativa de todos os resultados. A gente precisa fazer a nossa parte. Então, a pessoa precisa estar com bom peso, precisa praticar atividade física e ela precisa aliar a saúde à estética. Isso sim é uma combinação muito legal que com certeza
deixa o cirurgião e a paciente muito feliz. Né? É isso aí, tá certo. A questão da paciente ela ter essa expectativa muito no resultado também pode fazer com que ela, né, procure cirurgiões que deem respostas que ela quer e não a resposta que o Dr. Leonello vai dar. Então você acha que o número de acidentes dentro de uma cirurgia pode ser muito alto por causa disso que você falou? Ou seja, as pacientes elas não querem ouvir o não. As pacientes elas querem falar assim, eu quero ter o corpo da Juliana Paz. Aí ela chega lá no Dr. Leonello, o Dr. Leonello chega para ela e fala assim, olha, eu não vou conseguir fazer isso por você. E vai dar toda essa explicação que você deu para mim. Mas ela chega lá no outro doutor, que às vezes nem certificado tem, e ele fala assim, a gente consegue. Você acha que esse é um dos principais motivos porque a gente vê tanta coisa ruim na televisão em relação à cirurgia plástica? É possível. Eu acho que a palavra acidente não cabe bem para essa colocação, mas e sim a questão da pessoa se frustrar com o procedimento. Né? Realmente, cabe a pessoa avaliar o que seria o ideal e explicar para a paciente o que é possível ser conseguido no caso dela, e ela aceitar isso ou não. Com certeza, se ela procurar de porta em porta, ela vai encontrar alguém que vai aceitar fazer o procedimento que ela quer. Talvez não necessariamente o que seria o ideal para ela. Sim. Provavelmente, nesse caso, a expectativa dela não vai ser atingida e ela vai ficar frustrada, né? Vai culpar, talvez, este cirurgião. Mas são escolhas, a pessoa tem que entender o que ela está buscando, o profissional que ela quer fazer a cirurgia e também assumir depois essa responsabilidade. Entendi. Né? Então a gente poderia, né, supor que grande parte da tua assertividade com as tuas pacientes está muito baseada no alinhamento de expectativa. Muito grande, preparo dos pacientes, né? E uma coisa muito difícil dentro do consultório, que é muitas vezes a gente saber dizer que a gente não consegue fazer o que a pessoa gostaria, né? Existe uma frase muito interessante que diz assim, eu consigo ensinar alguém em 5 anos a fazer uma cirurgia, talvez, né? Mas eu vou levar 20 anos ela para entender quando ela não deve fazer o procedimento. Então, é muito mais difícil tu saber escolher o procedimento na paciente correta do que propriamente executá-lo, né? Dentro de uma sala de cirurgia. Entendi. Saindo um pouco do lado do Dr. Leonello como cirurgião, mas voltando para o lado do Dr. Leonello como pessoa, como ser humano, eu gosto aqui no programa do Bússola Profissional a falar tanto do profissional quanto do pessoal também. E você teve uma longa estrada aí já de 30 anos de formado, e eu acredito que devam ter tido muitas dificuldades durante essa caminhada. Eu queria saber qual o momento mais difícil que você passou na tua vida. Olha, graças a Deus, eu acho que eu fiz uma formação muito, muito boa. Eu me sinto um médico, um cirurgião muito completo, né? Até pela minha formação acadêmica, formação cirúrgica. Eu não lembro, assim, de um momento médico de grande dificuldade, né? A gente passa muitos apertos, já fiz muito plantão, já fiz cirurgias muito complexas, mas, poxa vida, graças a Deus, todas com sucesso, né? Todas bem completadas. Eu nunca tive um problema muito grave com relação à minha carreira cirúrgica, né? Talvez um momento mais difícil na minha vida foi justamente eu desistir de trabalhar como cirurgião pediatra e aceitar a minha real vocação, que era ser cirurgião plástico, né? Eu parar a minha vida profissional, eu já tinha família, eu tinha filhos na época, e eu parar tudo para estudar novamente, me dedicar a um concurso. Começar meio que do zero, né, ali? Mais ou menos, eu estava perto já dos meus 40 anos, e naquele momento eu decidi encerrar uma parte da minha carreira para iniciar outra, né? Foi, na verdade, talvez o momento mais difícil para mim ter coragem de fazer esse processo, e graças a Deus eu realizei, né? E hoje eu estou muito feliz e superei esse meu medo, e eu recomendo a todo mundo que supere os seus medos, porque vale muito a pena. Né? Deu certo, né? Deu certo. No final de tudo, o Dr. Leonello Buchesi já fez mais de 3.000 cirurgias na área da cirurgia plástica. Exato. E hoje é um profissional que as pessoas que estão vendo esse podcast vão se espelhar caso elas queiram se tornar cirurgiões ou cirurgiãs plásticas. Perfeito. Olhando aqui, uma coisa que eu tinha esquecido, que eu perdi logo no início do nosso papo, eu sempre gosto também de
colocar para o profissional que está aqui com a gente, que a gente está trocando essa ideia, conversando, o conselho que ele daria para uma pessoa que estivesse começando na área. Esse é sempre o que eu falo, mas eu vou modificar no caso. Eu queria que você me dissesse qual o conselho que você se daria caso estivesse começando de novo. Você se incentivaria a ir direto para a cirurgia plástica ou você gostaria de percorrer todo esse caminho para chegar quem você é hoje? É uma ótima pergunta, né? Eu já me questionei a respeito disso, né? Eu fico às vezes perguntando, poxa, se eu tivesse atalhado, ido direto para a cirurgia plástica, teria sido talvez mais fácil, Sim. né? Mas a vida não é assim que funciona, né? A gente vai passando por escolhas, amadurecimentos, e eu acho que todo esse processo de cirurgia geral, faculdade, cirurgia infantil, trabalho como cirurgião de crianças, fez eu me tornar um médico muito melhor, muito mais maduro, muito mais preparado. Eu trabalhei anos como médico em emergências, então eu me sinto um médico completo. Hoje eu me sinto mais do que nunca preparado para atender de uma forma completa as minhas pacientes, não só no âmbito da cirurgia plástica, mas no âmbito de intercorrências, de cuidados, de escolhas dos procedimentos e de segurança, né? Eu incentivaria, eu diria, como conselho para quem está começando, invista no conhecimento, invista na sua formação e percorra o caminho que acredita, né? Sim. Que com certeza o sucesso vai chegar. Ah, que bom. Olhando por esse lado que você falou uma palavra vocação. Eu tenho vocação para cirurgia plástica. O que fez você enxergar essa vocação? Porque um dos motivos desse programa, o podcast Bússola Profissional, é a questão da pluralidade de profissões que a gente tem hoje. Todo dia surge uma profissão nova, então é igual um catálogo da Netflix. Quando você tem muitas opções, fica cada vez mais difícil de você escolher. E o grande propósito de muitas pessoas é encontrar a vocação profissional delas. Então você tem testes vocacionais, testes que as pessoas ficam muito perdidas no que elas vão seguir. Como é que você encontrou essa resposta? Que é uma resposta difícil de encontrar. Eu tenho vocação para determinada profissão. Então, muito interessante. Desde criança, eu queria ser médico. Entendi. Eu já achava que a minha vocação era essa, né? Eu gostava da medicina, gostava do corpo humano, de entender as doenças, e eu gostava muito, gosto ainda hoje, de cuidar das pessoas. E eu vi a medicina uma forma de fazer isso, né? Através da ciência. Eu acho que a medicina, ela permite tu ajudar as pessoas, ter contato com o ser humano, tocar almas, inclusive, né? Um bom médico, ele tem que saber conhecer o seu paciente, ajudá-lo, confortá-lo, sempre que possível. Isso requer uma sensibilidade muito grande. Então, desde criança, eu quis ser médico, né? Desde início da minha faculdade, eu também visualizei que eu queria ser cirurgião, né? A questão da cirurgia plástica foi um amadurecimento, justamente pela minha vocação, que eu sempre, desde do colégio, gostava de desenhos, gostava de arte, e eu vi dentro da cirurgia plástica a possibilidade de eu unir o meu gosto pela arte com a ciência da medicina e a delicadeza dos movimentos, que eu sempre gostei também de coisas delicadas. E para ser um bom cirurgião plástico, nós precisamos ser um bom médico, um bom cientista, quase um Michelangelo, para fazer os procedimentos. Eu acho que aí realmente eu descobri a minha verdadeira vocação no momento que eu entrei na cirurgia plástica. Mas é um gosto que eu tenho desde criança, ser médico, desde o início da faculdade, ser cirurgião. Eu acho que a coroação desse processo foi realmente a cirurgia plástica. Entendi. E puxando um gancho no que você falou, é uma pergunta um pouco polêmica, mas qualquer pessoa pode se tornar um cirurgião plástico? Qualquer pessoa pode tornar um cirurgião plástico, basta querer. E cumprir todos os requisitos, né? Tu tem que estar disposto, com certeza, a fazer a faculdade, né? Depois fazer as especializações, pelo menos a cirurgia geral, depois concluir a cirurgia plástica, né? Então, todo mundo está apto, desde que se esforce para isso. Com certeza é bastante difícil, o próprio funil da cirurgia plástica, da
da faculdade, depois da residência da cirurgia geral, por último da cirurgia As plástica. pessoas vão desistindo no meio do caminho. Com certeza, né? Então, tu vai ter que abdicar de final de semana, de festas, em prol do estudo, na época da formação, da residência também, né? Se dedicar ao aprendizado da técnica cirúrgica, mas qualquer pessoa pode, desde que se dedique e queira fazer isso. Né? Esse é o problema. Talvez nem todo mundo esteja disposto a pagar o preço que o Dr. Leonello pagou para se tornar o profissional que ele é hoje, né? Com certeza. Partindo de volta para esse lado do Dr. Leonello, cirurgião, a gente estava conversando uma outra hora sobre a questão da equipe, sobre a questão de como é que eu faço para marcar uma consulta com você. E as pessoas, elas têm meio que a impressão errada de você simplesmente operar sozinho, não é o que acontece? No episódio com o Dr. Pedro, que também é médico, a gente falou sobre isso, a importância de ter uma boa equipe. Qual a importância de ter uma boa equipe na hora de operar a paciente? Ter uma boa equipe é fundamental, né? O médico não consegue ser onipresente e estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, eu preciso de uma equipe muito bem treinada, muito bem engajada, graças a Deus eu tenho, né? Para poder dar uma ótima assistência para os pacientes. Hoje, a gente busca cada vez mais a melhor cirurgia, a melhor técnica, mas mais do que tudo, uma personalização de cada procedimento. Acho que cada paciente ele é único e merece ser tratado dessa forma, né? Então, a gente hoje conta com uma equipe grande para poder dar uma ótima assistência antes, durante e depois da cirurgia. Então, uma equipe de secretárias preparadas para o paciente chegar no nosso consultório. Uma vez ali dentro, a gente conta com uma equipe de pessoas para dar o suporte. Hoje, eu tenho uma assistente dentro do consultório me ajudando, a Aline. Ela faz uma entrevista pré-operatória para a gente conhecer quem vai chegar previamente na nossa clínica. Eu já chego, então, conhecendo essa pessoa para poder ajudá-la nos seus anseios. Depois dali, tem uma assistente que organiza a parte burocrática para se viabilizar a cirurgia. E uma vez iniciado o processo cirúrgico, tem uma equipe de fisioterapeutas auxiliando antes, durante a cirurgia e no pós-operatório. Conto com uma nutricionista especializada em cirurgia plástica para fazer um preparo nutricional, desinflamando, equilibrando, repondo nutrientes antes da cirurgia para gerar um pós-operatório e uma cirurgia mais tranquila. E também enfermeiras nossas, da nossa equipe, nos auxiliando dentro do hospital. A gente tem uma concierge recebendo as nossas pacientes desde a chegada até a alta hospitalar, que é a Camila, e a nossa enfermeira home care, a Andressa, que vai na casa de cada paciente em torno do terceiro, quarto dia, ver como é que ela está, medir pressão, dar um conforto, trocar curativos, auxiliar na higiene, até o momento que ela chega comigo no consultório uma semana depois. Então, todo esse atendimento ele é fundamental para a gente poder dar segurança, conforto, tranquilidade e ajudar elas nessa parte muito, digamos, estressante, não só para ela, como para o marido e para a família também. Agora ficou muito claro o porquê que você falou dos custos que você tem como um cirurgião plástico. Você falou aí pelo menos uma equipe de 7 ou 8 pessoas, Pelo né? menos. Pelo menos 7 ou 8 pessoas para você conseguir entregar um excelente resultado. E É. talvez é mais um motivo da gente, mais uma vez, trazer a questão da mística que a cirurgia plástica é perigosa, que ela tem, de alguma maneira, um risco muito acentuado. Talvez profissionais, né, alguns profissionais no mercado não estejam dispostos a fazer esse investimento com o intuito de aumentar o lucro e por isso não tem os resultados que você, como cirurgião plástico, tem. Talvez, a gente investe muito da nossa equipe no atendimento da paciente, né? Antes, durante, após a cirurgia. Também colocando toda a cirurgia que eu faço, eu conto uma equipe grande na hora do procedimento. Sempre, pelo menos 2 instrumentadoras me auxiliando com material, hoje com muita tecnologia, para viabilizar o procedimento. Em boa parte das cirurgias mais longas, eu conto com um outro colega, uma colega, na verdade, cirurgia plástica, também fazendo o procedimento concomitantemente para diminuir o tempo cirúrgico e assim dar mais tranquilidade e segurança para o procedimento. Então, geralmente, no mínimo 3 a 4 pessoas em cada cirurgia para se tornar um procedimento bom, rápido e com segurança. E é como se fosse uma engrenagem, né? Vocês são engrenagens de um todo. Muito grande. Até porque a gente está lidando com sonhos, né? Assim, tem meninas jovens
14, 15 anos que colocam como se fosse um sonho colocar um silicone, fazer uma cirurgia estética desde pequena. Às vezes elas não estão satisfeitas com o corpo dela, com os corpos, né? E elas simplesmente vão olhar isso como um sonho. Então, a importância do investimento para que tudo saia. Porque se o sonho se frustrar, pode trazer até um risco maior para ela. Com certeza. A gente lida constantemente aí com expectativas, mas com realização de sonhos. Isso é muito, muito legal na nossa profissão, porque a gente não está realizando apenas cirurgias, a gente está realizando sonhos, a gente está transformando pessoas, a gente está melhorando a autoestima e isso muda vidas. Isso é muito, muito legal. E eu percebo isso com muita satisfação hoje em dia, né? A pessoa que chega no consultório, ela tem uma história, ela tem pessoas que estão cuidando dela e ela tem sonhos de ser uma pessoa melhor, mais bonita, e a gente está ali para fazer isso. É impossível fazer isso de uma forma superficial, tem que ser uma forma muito bem feita, com muita técnica, com muita qualidade e com uma boa equipe para trazer todo esse processo aí da melhor forma, né? Entendi. E levando em consideração, né, que você está trabalhando com a autoestima das pessoas, principalmente das mulheres que são a grande maioria que você atende, elas não têm um certo incômodo com a questão das cicatrizes que vão ficar? Fala um pouco pra gente sobre isso. Realmente, há uma preocupação em boa parte das pacientes com as cicatrizes que elas vão ter. É importante a pessoa entender que a cirurgia plástica não faz milagres, né? Sim. Ela não consegue não ter cicatriz. A gente tem que trocar uma coisa pela outra, trocar o excesso de pele por uma cicatriz no abdômen, né? Trocar a mama caída por uma mama com algumas cicatrizes. Hoje a gente busca técnicas para as menores cicatrizes, com as melhores cicatrizes. Mas com certeza a gente não consegue eliminá-las, né? O que o cirurgião plástico faz, na verdade, é esconder essas cicatrizes, né? Legal. Bota num biquíni de forma que ele não apareça na calça, que fica um umbigo bonito e não dê aquele estigma de cirurgia plástica. Cicatrizes o menor possíveis nas cirurgias de mama para quando ela botar um biquíni, ela se sentir bem. E sempre lembrando, a cicatriz depende muito da pessoa, da genética, do cuidado pós-operatório e com o passar do tempo ela vai melhorando, né? Os resultados da cirurgia plástica, eles começam a surgir a partir de 6 meses, 1 ano, e a cicatriz ela vai melhorando com o passar dos anos. Uma cicatriz com 1 ano tem uma forma, com 2 anos outra, e com 5 anos muitas vezes ela fica bem imperceptível. Entendi. E existe algum tipo de produto, alguma coisa que você possa fazer para acelerar a cicatrização dessas cirurgias? Existem alguns produtos, alguns cremes, algumas fitas, né? Nenhum milagroso, né? Eu acho Sim. que a questão genética e o cuidado técnico do cirurgião são os mais importantes, né? E, eventualmente, quem não tem uma cicatrização tão boa, pessoas morenas que podem hiperpigmentar, às vezes fatalidades como queloides, que é um problema genético, a gente tem que lidar com isso e ou utilizar técnicas de melhora da cicatriz. Aí, junto com os dermatologistas, lasers, enfim, peelings, tratamentos tópicos que sim podem melhorar. Mas isso é uma coisa muito personalizada, depende de cada paciente. Entendi. E aí essas cicatrizes, elas podem, na verdade, essas invasões, que a gente pode, essas incisões, elas podem ter uma cicatrização um pouco menor não, perdão, um pouco mais aparentes, podem ser um pouco piores, ter uma cicatrização mais difícil se a pessoa não cumpriu certo pós-operatório. Então, aí a gente vê a importância de ter um pós-operatório ali regrado, bonitinho, de seguir todas as orientações do médico, certo? Com certeza. Na verdade, eu diria que 50% dos resultados vêm do pós-operatório. Então, o cirurgião ele não é o único responsável pelo resultado final de um procedimento, né? Ele é muito importante nesse processo, mas a paciente também tem que fazer a parte dela, né? Cada cirurgia tem um tipo de pós-operatório. Então, lipoesculturas, a fisioterapia ele é muito importante, né? A liberação das fibroses, o tratamento do inchaço, na cirurgia da abdominoplastia também, as cirurgias de mamas também. Então, a pessoa tem que respeitar as orientações do cirurgião, os cuidados, os tempos corretos de retomada das atividades, cuidados com o sol, cuidado eventualmente com cremes, para atingir o melhor resultado. Então, é importante a pessoa se cuidar, né? Atividade física, alimentação correta, e isso vai culminar no resultado
correto e o melhor resultado possível. Que geralmente é importante lembrar, não é em um mês. Em 6 meses, boa parte disso, talvez 80%. Mas existem 20%, 30% ainda a ser melhorado, bem lentamente, até 1 ano, eventualmente 1 ano e 2 meses. Entendi. Então, isso é um pouco complicado, né? Porque parte dos resultados do teu trabalho estão também na responsabilidade da pessoa que quis aquele procedimento e que ela vai ter que ficar um pouco tempo reclusa, que ela vai ter que limitar os movimentos dela, que ela vai ter que limitar a vida dela de uma maneira geral, talvez ficar de cama. Tem alguma cirurgia, falando nisso, tem alguma cirurgia que a pessoa tem que ficar de cama por um tempo, ela tem que ficar completamente reclusa hoje em dia? Não, dentro da cirurgia plástica nenhuma, muito pelo contrário, a gente até estimula a movimentação precoce até para prevenção de tromboses, por exemplo. Sim. Então, todas as cirurgias, a pessoa sai caminhando do hospital, sai se movimentando de forma precoce. Talvez com algumas limitações de posição, de deitar, de movimentação, talvez dos braços, mas nenhuma cirurgia que a pessoa precise ficar de cama. O que existe sim é protocolos para cada cirurgia para a pessoa ir retomando as atividades gradualmente, né? Por exemplo, cirurgia da abdominoplastias, depois de uma semana, sim que ela pode ficar reta. Cirurgias de mastopexias, ela começa a movimentar os braços com total liberdade somente após 20 dias, né? E todas as cirurgias é importante respeitar o período de diminuição do inchaço, da diminuição das equimoses ou roxos. Se a pessoa não respeita isso, provavelmente o inchaço vai se perpetuar por mais tempo, podem ficar fibroses residuais. Se a pessoa não cuidar da dieta no pós-operatório, vai aumentar de peso. Se ela não construir os músculos dela no pós-operatório, ela também não vai conseguir um melhor formato do corpo. E aí a paciente não está assumindo a responsabilidade dela para ter o que ela mais gostaria, que é realizar o sonho completo que ela quer. Entendi. Então a gente pode dizer que para o sonho ser realizado é o trabalho de um bom cirurgião como o Dr. Leonel, Perfeito. a importância da equipe, mas também a participação da paciente em respeitar o pós-operatório, se alimentar bem, dependendo, né, e conseguir manter isso no longo prazo, porque não é um trabalho que você vai fazer uma única vez e ele vai resolver a vida dela para sempre, né? Não, pelo contrário, exatamente importante a pessoa entender isso. A gente precisa falar isso dentro do consultório, que isso é um trabalho em conjunto, né? O cirurgião, ele melhora o corpo, ele revela o corpo da pessoa, revela os músculos que a pessoa precisa cuidar, construir, né? E manter a saúde. Eu acho que a cirurgia plástica ela é muito legal no momento que a gente une a estética à saúde. Uma pessoa que está fisicamente bem, psicologicamente bem, se olhando no espelho e se sentindo bem, isso é muito legal, né? Isso aí realmente eu acho que é a saúde completa, digamos assim, da pessoa, né? Entendi. Essa preocupação que vocês têm com o bem-estar da pessoa pode ser um grande diferencial para o Dr. Leonel já ter realizado mais de 3.000 cirurgias. Com certeza. Uma última dúvida minha, que eu vi nos teus conteúdos, inclusive quem não segue o Dr. Leonel, eu vou deixar o Instagram aqui embaixo, segue ele, porque os conteúdos que ele faz são muito explicativos, ele desmistifica muito esse lado da cirurgia. E eu vi dentro de uma das tuas orientações, que na não consigo falar esse nome, impressionante. Abdominoplastia. Abdominoplastia, meio que você costura o abdômen de uma maneira para deixar ele mais enxuto. Eu tô Exato. errado? Fala Não. um pouco mais sobre isso. Tá certo, tá certo. A abdominoplastia é uma cirurgia que ela é muito legal quando muito bem indicada, né? Quando a Entendi. pessoa tem excesso de pele, não existe tecnologia, lipoaspiração que vai resolver isso, né? Então é preciso ser retirado esse excesso e esconder as cicatrizes na região onde fica a calcinha e o biquíni. Entendi. Calça, por exemplo, né? Essa cirurgia, ela é uma cirurgia muito definitiva, porque uma vez esticado esse abdômen, ele nunca mais volta a ter uma flacidez grande, mesmo se a pessoa vir a ter uma gestação, novamente. Então o abdômen sempre ele fica bem esticadinho. Nessa cirurgia, a gente precisa também, geralmente, corrigir a musculatura que está frágil, a diástase dos músculos retos abdominais, que dá aquela protusão do abdômen, muito comum após a gestação. Então, nessa cirurgia, a gente, além de tirar um fuso de pele abaixo do umbigo, deixando essa cicatriz baixa, a gente produz a aplicatura dos músculos retos abdominais, firmando mais o abdômen, deixando ele mais chapado, mais
reto, digamos assim. Muito legal mesmo. Então, a cada vez que você vai falando mais sobre os procedimentos, eu vou ficando mais curioso. E agora me veio uma outra dúvida em relação à gravidez das mulheres. Muito se fala que as mulheres têm essa preferência de primeiro eu vou ser mãe, eu vou ter filhos e depois eu vou procurar uma cirurgia plástica. Tem uma contraindicação para mulheres delas primeiro realizarem uma cirurgia plástica e depois elas serem mães? Ou a ordem certa é o contrário? Primeiro ela é mãe, primeiro ela engravida, ela tem os filhos e depois, para corrigir tudo que a gravidez pode trazer de ruim para o corpo dela, esteticamente falando, claro, ela vai lá e corrige isso com a cirurgia plástica? A resposta é depende. Não existe uma resposta correta para isso. Depende. Depende da pessoa, depende do caso, depende do problema que a pessoa tem, digamos assim, né? Claro que, obviamente, uma pessoa que está pensando em ter filhos num curto espaço de tempo, falando de 1 ano, 2 anos, talvez 3 anos, ela deveria repensar fazer esse procedimento, né? A cirurgia leva 1 ano e pouco para ter o seu resultado completo. Sim. Né? 1 ano depois vai ter uma gestação principalmente programada, não é o ideal. Tu vai poder, digamos, aproveitar aquele resultado estético por pouco tempo. Sempre vai haver algum grau de prejuízo. Porém, depende, né? Cirurgia de lipoaspiração não interfere, pelo contrário, né? Ela vai modelar o corpo já antes da gestação. Cirurgias de colocação do silicone também, né? Então, eu já fiz cirurgias de abdominoplastia em pacientes jovens, sem filhos, 18, 20 anos, que foram ex-obesas, fizeram redução do estômago, tinham muita flacidez, não tinham namorado, não tinham ainda ideias de casar, não sabiam se iam ter filhos. Por que elas vão conviver com aquela sobra de pele no abdômen, incomodando ela por talvez 5, 10, 15 anos? Então está muito bem indicado fazer precocemente uma abdominoplastia nesses casos. Por isso que depende, né? O que é importante é a pessoa ter um mínimo de programação. Não pode estar planejando ter filho num curto espaço de tempo, né? As cirurgias que mais vão ter alteração, digamos, com a gestação, são as cirurgias de mama. Certamente ali a produção do leite, o aumento da mama, a variação do peso da gestação vão influenciar muito nas cirurgias de mama, talvez nas cirurgias de gordura corporal, mas não tem uma regra com relação a isso. Entendi. Doutor Leonello, eu acho que depois de todas essas explicações, eu acho que eu fiquei satisfeito, eu acho que eu já zerei toda a minha pauta aqui. Te agradecer pela oportunidade de poder trocar essa ideia com um profissional qualificado como você e pedir para você falar as tuas redes sociais e pedir para te seguir e falar também do teu consultório, olhando para aquela câmera ali. Legal. Eu estou muito feliz de estar aqui, podendo conversar, explicar um pouquinho sobre a cirurgia plástica, o dia a dia, talvez desmistificar algumas coisas. Realmente, o Manuel falou ali, eu uso o Instagram como uma forma de educar bem as minhas pacientes, né? Então, quem quiser me seguir, dr.leonello, com 2 L's e O no final, Boccese, com Boccese, eu acho que vai estar aí embaixo, vai estar aqui embaixo, é complicado. Cuidado com os Instagrams falsos, eu acho que deve ter uns 8 fakes ali do meu nome. Sério? Exatamente, eles buscam cirurgiões plásticos renomados e Entendi. até outras, o Instagram para conseguir dados, oferecer sorteios. Então, tá ali embaixo, ali, criei o meu Instagram, fico à disposição e muito feliz aqui de estar participando desse podcast. Muito obrigado. Legal, cara. Obrigado você. E fala pra gente onde é que fica o teu consultório. Perfeitamente. Eu atendo aqui na cidade de Florianópolis, no centro, na Avenida Trompovski. No meu Instagram tá lá o endereço. Para agendar uma consulta tem um link e através daquele link você vai preencher um formulário e vai ter contato com as minhas secretárias, elas vão explicar todo esse processo de uma forma bem tranquila, bem autoexplicativa, e eu aguardo vocês lá para a gente conversar pessoalmente. Legal. Bom, eu vou ficando por aqui. Antes da gente encerrar o programa, só falando mais uma vez, caso você seja um empresário, caso você seja um prestador de serviço, um profissional e queira entrar no mercado digital e precise de um estrategista digital para entrar nesse meio da maneira certa, eu vou deixar o meu Instagram aqui, mktdpacheco, para a gente poder trocar uma ideia, conversar e ver se você consegue, se você está apto para começar a vender, a criar autoridade, a você entrar nesse mundo digital o mais rápido possível, porque o melhor dia para entrar no digital foi ontem, o segundo melhor dia é hoje.
e a cada vez essa porta vai ficando mais estreita, porque todos os seus profissionais, todos os seus concorrentes, todas as empresas que estão no mesmo ramo que você já estão no digital. Só você que ainda não está, tá bom? E por isso, vou finalizando mais um episódio do podcast Bússola Profissional com o Dr. Leonello. E em breve teremos mais novidades, episódios em outras cidades, em outros estados. Então, aguardem os cortes que a gente vem com muita novidade por aí, tá? Eu fico por aqui e um grande abraço. Até logo.